Olá, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar aqui a gravação da aula do dia 15 de junho de 2020, né? Sobre o final da parte de exercício físico e sistema endócrino. E também vamos começar um novo conteúdo, a parte de exercício físico e metabolismo, né? O metabolismo do exercício físico. A gente faz a parte um agora nessa aula. E durante a noite, né, na nossa live, a gente faz a parte 2, a complementação. Inicialmente, né, na parte, né, da finalização de exercício físico e sistema endócrino, a gente vai falar, né, de um modo geral, fazer uma revisão dos principais hormônios que são ativados ou que são inibidos durante a prática da atividade física. A gente percebe como que os hormônios eles estão relacionados com a preparação do organismo nessa mudança, né, do estresse que o organismo causa. Então é muito importante essa preparação aí do organismo por meio do sistema nervoso autônomo, relacionado aí com o sistema nervoso simpático, sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Um contrariando a função do outro. Enquanto o simpático excita, acelera, estimula, o parasimpático inibe, relaxa, desacelera. Então é muito importante isso para quê? Para o equilíbrio. Essa ativação é importante, mas a desativação também é. Isso tudo vai estar relacionado com o uso, né, com a otimização do uso da molécula de ATP. Né? Hormônios como adrenalina aí estimulam, né, otimizam a utilização, né, da molécula ATP para produzir a energia. E o exercício é isso, o alto desempenho necessita muito da fonte de energia para poder que as ações motoras aconteçam da melhor forma possível. Então, já vou compartilhando aqui o material com vocês dessa parte final para a gente poder fazer um fechamento dessa última parte e depois iniciarmos um novo conteúdo. Então, pessoal, a gente, sobre o sistema nervoso endócrino, né? A gente tem aqui só um minutinho, só para eu me organizar aqui. Aí, agora sim. Então, a gente está aí, né, com... Então, aí, compartilhar. Isso. Então, vamos lá. A gente, desde o início, né, a gente viu que o sistema nervoso central e o sistema endócrino, eles ajudam no controle interno. E esse controle interno está relacionado justamente com esse estado de homeostasia, que é o bom funcionamento. Então, antes do exercício, né, causar essa mudança, o organismo está em equilíbrio. Então, as ações hormonais, né, as ações elétricas do sistema nervoso contribuem para esse estado aí de equilíbrio do organismo que vai permanecer até um estímulo ser captado, né, do ambiente ou alguma função, né, interna ser desestabilizada, vamos dizer assim. E o organismo surge, como eu falei, para quebrar esse estado de equilíbrio. Assim, durante o exercício, o que acontece, né? Por que essa homeostasia ela é quebrada? Aumenta a taxa de utilização da energia, aumenta o uso, né, da quebra da molécula de ATP e também a sua produção, acúmulo de subprodutos metabólicos que devem ser eliminados, produtos esses como, por exemplo, os íons H+, as moléculas de CO2, né, que vão ser eliminadas aí no sangue venoso pela permuta gasosa. Também tem o ácido lático e dentre outros, né, que ficam ali na corrente sanguínea como produto da ação, né,
que foi otimizada no processo do exercício para a produção do ATP. A perda hídrica pela transpiração e osmolaridade sanguínea, então há um aumento aí da perda hídrica, mesmo havendo a ação aí da ADH, né, que é aquele hormônio que é produzido pela neurohipófise, que ele restringe a perda de água, mas no processo de resfriamento, né, do calor e controle, necessário a produção de sudorese, né, para resfriar, porque o organismo vai aquecer durante o exercício. A gente tem aqui as glândulas endócrinas, né? A gente tem lá exemplos, a hipófise, a parte anterior, a adeno-hipófise, o GH é um dos exemplos, né? Tem outros. Posterior tem a DH, também tem a prolactina. As suprarrenais, a gente tem lá a medula suprarrenal, as catecolaminas, a noradrenalina, adrenalina e epinefrina. E o córtex, né, produz os hormônios corticoides, aí tem o cortisol e a aldosterona como exemplos. Tem o pâncreas, que forma a insulina, que tem a insulina, que é um catalisador da glicose, que joga a glicose para as células sanguíneas, tira as moléculas de glicose do sangue e colocam-as dentro das células. E o glucagon, que é um hiperglicemiante, pois ele aumenta a concentração de glicose no sangue. Ele acelera a quebra do glicogênio para que as moléculas de glicose fiquem disponibilizadas no sangue para serem usadas como fonte energética. Então, falando alguns hormônios aqui que a gente tem o destaque. O GH, né, que é o hormônio de crescimento, as suas funções, ele aumenta o crescimento, a mobilização dos ácidos graxos livres para dentro da célula musculoesquelética para acontecer a beta-oxidação, para produzir energia. Ele diminui a captação de glicose. Estímulo, o exercício, né, o estresse e a hipoglicemia, quando a gente fica algum tempo sem ingerir carboidrato. ADH é o hormônio antidiurético. Ele diminui a perda de água pelos rins. Estímulo é o volume plasmático e a osmolaridade plasmática. Quando tem alteração no volume do plasma, o ADH ele é estimulado. Por exemplo, se a gente fica sem beber muita água, se a gente começa a fazer um exercício físico, o ADH é estimulado. Catecolaminas, adrenalina e noradrenalina. A ação, né? Ela aumenta a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio. Diminui a ação da insulina, mobilização dos ácidos graxos livres, né, para serem metabolizados, frequência cardíaca, volume e resistência periférica aumenta, e o estímulo, né, para as catecolaminas serem eliminadas. Pressão arterial e glicemias baixas, estresse exagerado e emoção. Cortisol. Cortisol é um glicocorticoide produzido pelo córtex da adrenal, aumenta a gliconeogênese, a formação, né, do glicogênio, aumenta a utilização dos ácidos graxos livres, diminui a utilização da glicose. Exercícios intensos aumentam o cortisol. A insulina aumenta a captação de glicose, ácidos graxos e aminoácidos nos tecidos, né? Então, assim, ela é um hormônio lipogênico. Ela ajuda na produção de novas células, de novos lipídios, de triglicerídeos dentro dos adipócitos, né? O depósito de triglicerídeos dentro dos adipócitos. Estímulo, concentrações plasmáticas de glicose e de aminoácidos elevados e diminuição de catecolaminas, né? O glucagon é a ação contrária à insulina. Ele aumenta a mobilização de glicose e de ácidos graxos, né, no sangue, favorece a gliconeogênese. Estímulo, concentrações plasmáticas de glicose e aminoácidos baixas, adrenalina e noradrenalina elevada.
simples relação aí, né? Por exemplo, os exercícios. Quais hormônios eles aumentam, quais hormônios eles diminuem o estímulo. Essa informação ela vai estar bem detalhada no artigo Exercício Físico e Efeito Hormonal, que foi publicado no início, né, dessa terceira etapa letiva no Moodle. Esse artigo ele vai ser cobrado na avaliação 3, bem como nos trabalhos a seguir. Eu gostaria muito que vocês o lessem, né, e poder entender isso. Essa análise aqui, que aumenta e diminui, é uma análise muito simples, porque depende de outros fatores, né? A gente não tem que ter essa visão. Aqui é só mesmo para ter uma ideia que o exercício ele muda, né? A ação, né? E a inibição de alguns hormônios. Por exemplo, o exercício físico tende a aumentar, né? O estímulo da produção, a liberação do GH. Ele tende a aumentar a liberação do ADH. Aumenta as catecolaminas. As catecolaminas, elas aumentam até mesmo antes dos exercícios começarem, né? A partir do momento que você já tem um inside, né, que vai começar a fazer atividade física, elas já são liberadas. A insulina diminui, porque você precisa da quantidade de glicose na corrente sanguínea para ela ser quebrada, para ser metabolizada, né? E o glucagon, ele aumenta. A atividade muscular, né? Exige uma interação coordenada entre os sistemas fisiológicos e bioquímicos. A gente, desde o processo de contração muscular, né, a ação lá dos filamentos cruzados, ele é um processo, né, desde o início, quando o estímulo chega na placa neuromuscular até o relaxamento, são basicamente 9 etapas que acontecem. A gente percebe aí a interação, né, dos sistemas fisiológicos e bioquímicos nesse momento que as unidades contracionais dentro de uma fíbula muscular elas se contraem e relaxam, né, os sarcômeros, a mudança do comprimento do sarcômero. Para isso acontecer, precisa basicamente, né, de energia e da ação de alguns metabólitos, de alguns íons, como, por exemplo, o íon cálcio, que é de suma importância. A gente percebe, né, as etapas e vê a relação que ela está aí, tanto com o sistema fisiológico e bioquímico. Sistema endócrino. Lembrando da origem dessa palavra endócrino, que é uma forma de comunicação entre as células, onde uma célula específica vai produzir um sinalizador bioquímico que vai ser jogado na corrente sanguínea e na corrente sanguínea esses sinalizadores vão em direção às células-alvo e vai agir especificamente nesses receptores. Eles não agem em outras células que não têm esses receptores. Então, essa é a forma de comunicação. Intercomunicação entre vários tecidos do corpo. As glândulas endócrinas são aquelas que produzem os hormônios. As glândulas, não somente as glândulas endócrinas produzem hormônios. As glândulas mistas também produzem. O que é uma glândula mista? É uma glândula que ela tem tanto uma característica endócrina quanto exócrina. Um exemplo é o pâncreas, que ele produz tanto hormônios, né, insulina e glucagon, mas também produz o suco pancreático. A ação dos hormônios nas células-alvo, né, como eu falei, receptores específicos, e ele é transportado, né, na corrente sanguínea. Efeitos hormonais sobre o metabolismo e a energia. O metabolismo dos carboidratos e gorduras para a manutenção dos níveis de ATP. São os dois macronutrientes que estão relacionados à produção, né, de ATP, a produção de energia, em sua maior quantidade pelo sistema aeróbio, né? Lembrando que o carboidrato pode também gerar energia pelo sistema anaeróbio lático. Vários hormônios atuam para assegurar a disponibilidade da glicose e ácidos graxos livres para o metabolismo energético. Então aí a gente pensa, né? E a gente pensa na insulina,
principalmente, né, que ela vai ajudar no uso do carboidrato, na queima da glicose. E a gente tem os outros hormônios que têm ação oposta à insulina, que são o GH, cortisol, adrenalina e o glucagon. Estes últimos, eles favorecem o uso do ácido graxo, nem tanto da glicose como fonte de energia, porque eles têm ação antagônica, tá? Isso é importante. Esses termos, né? Glicogenólise e gliconeogênese. O primeiro é a quebra do glicogênio para a transformação de glicose, liberação na corrente sanguínea. E o segundo é a formação de carboidratos a partir de outras substâncias, né? Como, por exemplo, a partir de uma proteína, de um aminoácido, né? De um ácido graxo. Então, esse é a gliconeogênese. Ação hormonal, né? Glucagon, adrenalina, noradrenalina e cortisol. Eles ajudam na quebra e na produção do glicogênio por outras substâncias. São todos aqui, como eu disse, antagônicos à insulina. Então, a gente tem aqui, ó, um esqueminha, né, do metabolismo. A noradrenalina, a gente tem aqui o glucagon, o cortisol e a adrenalina. Eles ajudam na glicogenólise e na gliconeogênese. Glicose plasmática e ácido graxos. Eles são otimizados no processo aí de produção de energia. A quantidade de glicose liberada pelo fígado depende da intensidade e da duração do exercício. À medida que a intensidade aumenta, a taxa de liberação de catecolaminas também aumenta. Então a gente percebe que a variação da intensidade do exercício é de suma importância pela variação da liberação hormonal. Então, quanto mais intenso é um exercício, mais estímulo para metabolizar ácido graxo a gente tem, porque a liberação da catecolamina favorece isso. A gente tem aí, ó, resposta. Captação da glicose pelos músculos, né? Diminui a ação da insulina e aumenta a ação dos receptores celulares. Vale a pena falar aqui, né, que os exercícios resistidos, né, que aumentam a hipertrofia muscular, eles otimizam a sensibilidade à insulina, sem contar que eles aumentam, né, a ação de alguns receptores celulares que vão usar a glicose como um combustível pelo músculo. Esses receptores, como por exemplo o GLUT4, então toda vez que a gente faz exercício, né, de hipertrofia com os músculos, esse GLUT4 ele é um receptor de glicose e vai favorecer o uso da insulina, tá? A indução das ações musculares ocorre um aumento no número de receptores celulares responsáveis pela entrada de glicose para o interior das células, é o GLUT4. Consequentemente, ocorre uma redução da necessidade de concentrações elevadas de insulina, né? Ou seja, diminui a resistência à insulina. Regulação do metabolismo de gordura durante o exercício, que é algo de interesse para muitas pessoas, né? Tanto aquelas que têm excesso de gordura, quanto aquelas que visam a definição muscular, maior uso, né, das reservas energéticas, né, para ter maior simetria na musculatura. Nas atividades de endurance, né, aquelas contínuas a longo prazo, ocorre maior mobilização dos ácidos graxos livres, em função da depleção das reservas de carboidratos, baixas concentrações de glicose plasmática. Esse conceito é um conceito clássico e que não deixou ainda de ser um fato, de ser ainda uma constatação. Porém, a gente percebe que se a intensidade do exercício ela for variada, outros estímulos, principalmente hormonais, como a liberação das catecolaminas, o GH, vai favorecer
a queima, né, o uso do ácido gráfico como fonte energética. Sem contar que o organismo, depois de passar por um exercício intenso, ele demora a se recuperar. Então, após a atividade, a taxa do metabolismo ainda fica aumentada. E como o carboidrato ele foi consumido, né, a sua maioria durante a atividade, o corpo precisa recorrer a outras fontes para poder se restabelecer. Muitas vezes ele vai usar o tecido gorduroso, né, como fonte de energia. Então, assim, quais são os hormônios que atuam na liberação da lipase? Olha o nome, lipase. Lipase é uma enzima, porque tem esse sufixo aí, ase. Ela é responsável pela redução dos triglicerídeos em ácido graxo livre, né? O ácido graxo fica livre, mas a gente sabe que ele está sempre acompanhado, principalmente da albumina, na circulação sanguínea. Então, são os hormônios que eu disse anteriormente, os antagônicos à insulina, cortisol, adrenalina, noradrenalina e o GH, tá? E tem o glucagon também, que é um antagônico, mas ele não age diretamente na otimização, na liberação. Até que tem relatos disso também, né? Que aqui, assim, esses hormônios são liberados, eles aumentam a liberação da lipase, né? O glucagon também está relacionado. Efeito hormonal sobre o equilíbrio eletrolítico durante o exercício, muito importante. A perda devido à produção de metabólitos, o uso de minerais, né, na ação aí, né, celular. Então, o aumento da atividade muscular eleva a pressão arterial, a qual impulsiona a água para fora do sangue. A transpiração aumenta durante o exercício. O sistema endócrino tem um papel importante na monitoração dos desequilíbrios. Uma das ações principais é a liberação da DH, que é um antidiurético, pela neurohipófise, para poder que o rim absorva, né, a quantidade de água antes de excretar a porção. A gente aqui a ação de dois hormônios. A gente tem a aldosterona, ela promove a reabsorção renal de sódio, ela retém água. Essa reabsorção renal de sódio, ela pode estar relacionada com o aumento da pressão arterial. Tem o ADH, o hormônio antidiurético, liberado pela hipófise posterior, ação em resposta a maior concentração e menos água no sangue. Aqui a gente tem um esquema, né, para a gente poder pensar aí, né, sobre essa ação aí, principalmente da ADH. Então a gente tem lá uma atividade, né, aqui representada por um ciclista. É uma atividade que envolve principalmente o músculo aí do quadríceps e dos posteriores de coxa, né? Toda a musculatura da região da coxa e quadril são muito ativadas, um volume grande, por sinal. A transpiração provoca perda de plasma sanguíneo, resultando numa hemoconcentração e número aumentado da osmolaridade sanguínea. Então, assim, há uma perda de água. Quando o sangue vai perdendo, né, essa quantidade, é enviado um sinal por uma via aferente até o sistema nervoso central, que vai atingir o hipotálamo, e o hipotálamo estimula essa porção anterior posterior, né, da neurohipófise, para secretar o ADH. O ADH atua sobre os rins, aumentando a permeabilidade, né, dos túbulos renais e ductos coletores à água, levando ao aumento de sua reabsorção. Então, no momento do processo de filtração do sangue, aquela água que iria sair junto com a parte excretada, ela é reabsorvida. E assim o volume plasmático aumenta e a osmolaridade sanguínea diminui após o exercício e a ingestão de água. Então aí está a reação, né? A ação em cadeia de todo o sistema nervoso central
ligado ao sistema musculoesquelético e como que a mudança, né, na homeostase, ela vai estar relacionada a alguma liberação hormonal. Aqui, de um modo geral, a gente viu que as ações musculares provocadas por esse ciclista alterou a osmolaridade sanguínea, né? Obviamente, a quantidade de água que tem dentro no sangue foi liberada para sair no suor, por exemplo. Então, o que é aumentar a osmolaridade, né? Toda a parte, né, não líquida, toda a parte ali de íons, ela fica mais hipertônica no sangue, sem a água. Quando há essa mudança, né, podendo haver mudança no pH, né, alguns quimiorreceptores mandam essa informação para o cérebro. E aí, qual é o local do cérebro que vai ser ativado primeiro? Não é diretamente a hipófise. É uma região que não é uma glândula, é o hipotálamo. Mas o hipotálamo está diretamente ligado à hipófise, né, essa conexão. Aí ele vai agir diretamente no lobo posterior, onde está a neurohipófise, e aí vai liberar o ADH, um antidiurético, e ele vai agir aonde? Nos rins e absorver essa água. Então, esse é o esquema aí do ADH. Beleza? Aqui, conforme nós falamos, né? A gente tem ali a gente terminou, né, a parte do exercício físico e sistema endócrino. E agora eu vou fazer a introdução, né, da parte aí de exercício físico, metabolismo do exercício físico. No geral, é algo que a gente vai juntar um pouquinho de cada coisa que a gente viu, né, para poder reforçar e colocar alguns conceitos novos, como, por exemplo, que a gente vai ver na aula de hoje, né, na live, sobre o efeito EPOC causado pelo exercício. Vamos lá. Então, aqui já é a aula que eu já liberei no Moodle para vocês baixarem e estudarem. Serão 3 partes. Hoje, quando eu estava reorganizando, eu achei melhor dividir em 3 partes. Então, tem essa parte, né, dessa aula, tem a parte 2 que vai ser na live e tem a parte 3 que eu vou gravar para a aula do dia 22, tá? Então, são 3 partes aí de metabolismo do exercício. Então, assim, ó, o exercício é um desafio para as vias energéticas musculares. Então, assim, o sistema bioenergético ele vai mudar, né, a sua utilização ali para poder atender a necessidade do exercício. E isso está relacionado à intensidade. Com o exercício lento, moderado, a via aeróbia é o principal, né, a forma que vai gerar energia. A atividade é constante, a intensidade é leve, então dá tempo, né, da via aeróbia acontecer. Isso usando principalmente aí o carboidrato. Agora, se o exercício é intenso, há um aumento de 15 vezes do gasto energético total em repouso. Já muda bastante. E os músculos esqueléticos podem consumir até 200 vezes mais o gasto energético em situação de repouso. A gente já viu a mudança, né, do fluxo sanguíneo, do débito cardíaco, que era 5 litros por minuto. Durante um exercício, ele pode ficar 25 litros por minuto. A gente percebe, então, esse aumento. Lembrando que o débito cardíaco é a relação que existe entre a frequência cardíaca e o volume sistólico. Tá? Aí a gente tem essa diferença, né, que nós falamos aqui, e agora a gente faz esse confronto. Né? A homeostase e o estado estável. São situações diferentes, porque a homeostase se dá no repouso. Ela acontece na situação de repouso, que é o equilíbrio. Então, se eu levantei e eu não faço nada, meu corpo todo vai ficar daquele jeito. Já o exercício físico, ele muda, ele tira o estado de equilíbrio, ele causa um desequilíbrio, há ali um déficit no consumo de oxigênio inicialmente,
até a via de produção de energia estar adaptada com a intensidade do exercício, e depois de um certo tempo, acontece uma estabilização na mecânica respiratória, na troca gasosa, na liberação, né, de energia, na produção de energia. E aí é um momento que a gente, né, chama de estado estável, né, steady state. Então, o estado estável é uma estabilização que acontece durante a prática do exercício, né? E aí vários sistemas de controle promovem o estado estável durante a maioria dos exercícios submáximos, né? Um ambiente frio, por exemplo, né, aumenta a produção de calor. No entanto, durante esforços intensos, né, ou durante um trabalho prolongado em ambientes hostis, muito quentes e úmidos, a capacidade do organismo de controle em estabelecer um estado estável pode ser ultrapassada, gerando assim um distúrbio na homeostasia, no equilíbrio. Então, isso depende muito. Em condições normais, favoráveis, de intensidade contínua, o organismo vai atingir esse estado estável mais facilmente do que em condições adversas. Então, assim, a taxa metabólica basal, né, ou mais correto falar, né, taxa de metabolismo metabólico de repouso, porque a basal é aquela que você tem, né, fazendo nada mesmo, né, quando você se levanta. E a de repouso é aquela que você permanece quando você não está fazendo exercício físico. A energia necessária para a manutenção das funções vitais, equilíbrio, regulação normal. Então, ela corresponde de 60 a 75 do consumo diário, né? Lembrando que o efeito termo do alimento pode consumir 10% e atividade física de 15 a 30%. E essa transposição, né, do repouso para o exercício é uma quebra da homeostasia, é um estado de desequilíbrio. A gente já viu que é um estresse. Esse estresse pode ser positivo se o organismo, depois de um tempo, consegue atingir o steady state, ou se ele não consegue atingir, ou se esse estresse tem respostas desfavoráveis, ele foi um estresse negativo. Então, assim, o que acontece com o organismo quando iniciamos uma atividade física? A gente percebe respostas agudas, como, por exemplo, o aumento da frequência respiratória, o aumento do fluxo sanguíneo, o aumento da hipertensão, da pressão arterial, sistólica e diastólica, são algumas respostas agudas. Aumento, né, da circulação periférica, a mudança do fluxo sanguíneo, que antes liberada mais ao intestino, ao cérebro, agora ela vai ser, o fluxo sanguíneo vai atingir mais, né, a parte da musculatura esquelética relacionada ao movimento. Então, essas são algumas alterações metabólicas que pode acontecer. Então, assim, tudo está relacionado ao aumento do consumo de oxigênio para a produção de energia, que nós chamamos de VO2 máximo. Por isso que ele é um parâmetro utilizado para avaliar a capacidade cardiorrespiratória, ou seja, é a informação, né, para a produção de ATP. Então, quanto maior o VO2 da pessoa, mais ela está conseguindo captar o oxigênio e transformar em energia, né? Mais melhor vai ser o metabolismo aeróbio dela. Então, durante um exercício leve ou moderado, o consumo de oxigênio vai aumentando até atingir um estado estável. Então, assim, antes de chegar ao estado estável, a mudança causada pelo exercício ainda não tem o tempo, né, do oxigênio entrar nas células musculares para produzir ATP. Por isso que a gente fala que tem um déficit de oxigênio, que é o início que acontece, quando a respiração fica ofegante. Então, assim, quanto mais condicionada a pessoa, menor vai ser esse tempo de déficit. Mais fácil ela vai atingir o steady state. Agora, quando uma pessoa, né, que ela tem aí, que ela é sedentária, né, que ela não tem condicionamento físico, vai ter uma demora da captação, né, do oxigênio pelas células, de um modo geral, e ela vai ter que aumentar a frequência respiratória, vai ficar mais ofegante para fazer atividade física. Então, vai demorar a chegar no steady state.
O fato de que o consumo de oxigênio não aumenta de forma imediata até um valor estável sugere que a produção aeróbica do ATP contribuiu para a produção de energia total no período inicial de exercício, que acontece com as pessoas mais condicionadas. E aí a gente tem, né, essa transição, relembrando aí dos 3 sistemas: sistema fosfagênico, com uma produção baixa de ATP, porém muito rápida. A gente tem o sistema glicolítico com uma produção baixa de ATP, mas uma produção rápida, né? O produto final pode ser de 2 a 3 ATPs. E a gente tem o sistema oxidativo, que tem uma produção, né, a velocidade lenta, mas uma quantidade maior de moléculas de ATP, podendo ser 32 ou 33. Esse gráfico é clássico, a gente já viu ele, mas eu gosto sempre de lembrar quando a gente fala sobre metabolismo. Então, assim, primeiramente, só reforçar a parte que está destacada aqui: nenhum exercício usa de forma isolada um sistema. A palavra certa aqui é prioridade. Então, o exercício de alta intensidade, de muito alta intensidade, ele usa prioritariamente no início a forma anaeróbia alática, né? Então, a gente percebe aqui, ó, o alático mais escuro, com um quadradinho. Então, a contribuição energética chega a 80%. Mas a gente vê que nenhum outros dois está zero. Eles ajudam, mas muito pouco, insignificante. Então, ó, até 15 segundos, a gente tem aí mais que 50% da produção de ATP pela via alática. Então, assim, levantamentos de pesos, exercícios rápidos, né? As corridas de 100 metros. Então, é muito importante essa fonte de energia. Aí a gente tem, deixa eu pegar o meu pincel aqui, o anaeróbio lático. No início, né, 10 segundos, mas quando vai aproximando de 60 segundos, né, 1 minuto, a gente tem aí, né, o aumento dele. E ele passa a ser o maior. Então esses tiros, né, mais contínuos, né, que envolvem aí 1 minuto, 2 minutos, né, a gente percebe aqui, ó, que a partir, né, de 120 segundos, de 2 minutos, ele vai caindo, né, mas mantém a produção. Então, esses exercícios aí intensos e um pouco mais contínuos, né, até 2 minutos, vamos dizer assim, a prioridade vai ser o sistema anaeróbio lático, né, o glicolítico. E os exercícios contínuos, ó, com o passar do tempo, né, vão passar aí, né, de antes mesmo de 2 minutos, ele já se torna o maior responsável pela produção, e à medida que o tempo vai passando, ele vai sobressaindo, enquanto os outros dois diminuem a sua contribuição na preponderância da produção de ATP, né? E aí esse conceito que eu falei ali agora há pouco, o déficit de O2, a gente já viu sobre isso também, mas é interessante agora fechar para a gente entender. Então, nesse início, o oxigênio ele não é captado por todas as células ainda, o organismo está passando por uma adaptação. Então, por isso que a partir aí, ó, de 2 minutos aproximadamente, 3 minutos, é o início da atividade ali, a gente fica com a respiração um pouco mais ofegante, e aí já não atende até a gente estabilizar. Então, essa estabilização aqui é o estado estável. E ela vai permanecer enquanto tiver a relação, né, de produção de energia e consumo. Então eu vou ficar nesse estado estável até o tanto de energia que o meu corpo produzir e ser consumida. A partir de um certo tempo, a quantidade de energia produzida vai diminuir. Por que vai diminuir? Porque os estoques, né, o substrato energético vão diminuindo. Então, assim, os carboidratos de reserva vão diminuindo, os carboidratos na corrente sanguínea vão diminuindo,
Aí tem a questão, né, da utilização dos ácidos graxos livre para a produção de energia. Será que o organismo está adaptado a fazer isso? Se sim, o estado estável ele vai permanecer por mais tempo, porque o uso do ácido graxo ele libera uma quantidade de energia maior. Então, isso é muito importante para o atleta que tem isso bem desenvolvido, né? Vai ser muito importante para ele. Mas se ele não tem essa capacidade, e aí acaba também os estoques, né, de carboidrato, de açúcar no sangue, o que vai acontecer? Ele vai diminuir, né, o consumo de oxigênio para a produção de ATP, e aí é o que a gente fala em débito, que é o que acontece depois, tá? Assim, só de novo aqui um exemplo, né, desse gráfico, né? Aqui a diferença é que aqui está no VO2 relativo, no anterior aqui está na forma absoluta, tá? Mas o eixo Y aqui é o consumo, é o VO2. Então a mesma coisa, ó, a duração aqui um tempo, ó. A partir de 2 minutos, 3 minutos aproximadamente, o organismo consegue captar a quantidade de oxigênio e aí consegue produzir o tanto de ATP necessário para a atividade. Então, isso aqui é o estado estável. Tudo bem? Então, assim, na aula de hoje, a gente já fala um pouco do débito, que é essa diminuição que acontece aqui, ó, logo após o estado estável. Então, o débito é quando a produção de ATP, a produção de energia, não atende à demanda energética do exercício. Isso acontece depois de um certo tempo, porque as fontes de produção de energia vão se esgotando, tá? É a diferença. E o déficit acontece no início, porque as células ainda não conseguem captar o oxigênio, né, necessário para a produção de energia. Então, essa é a diferença, a do déficit para o débito. Na próxima aula, a gente já continua, né, e falando mais sobre o pós-estado estável, o débito e o efeito EPOC. Então, um forte abraço, até mais tarde.